Gênesis capítulo 31. Deus manda Jacó voltar para a terra de seus pais. Entretanto, Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem levado tudo o que era de nosso pai e adquiriu todas essas riquezas daquilo que era de nosso pai. Jacó viu também que o semblante de Labão para com ele já não era como antes. Então o Senhor disse a Jacó: Volta para a terra de teus pais e para teus parentes, e eu serei contigo. Assim, Jacó mandou chamar Raquel e Leia ao campo, onde estava seu rebanho. E lhes disse: Vejo que o semblante de vosso pai para comigo não é como anteriormente, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que tenho trabalhado para o vosso pai com todas as minhas forças. Mas vosso pai tem me enganado e mudou meu salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu prejudicar-me. Quando ele dizia, os salpicados serão o teu salário, todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia, os listrados serão o teu salário, todo o rebanho dava listrados. De modo que Deus tirou o gado de vosso pai e o deu a mim. Sucedeu que, no tempo em que o rebanho acasalava, levantei os olhos e vi num sonho que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus disse-me no sonho: Jacó? Eu respondi: Estou aqui. O anjo prosseguiu: Levanta os olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão vem fazendo a ti. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna e me fizeste um voto. Portanto, levanta-te, sai desta terra e volta para a terra dos teus parentes. Então Raquel e Leia lhe responderam: Será que ainda temos parte ou herança na casa de nosso pai? Ele não nos considera estrangeiras? Ele nos vendeu e gastou tudo o que foi pago por nós? Toda a riqueza. Ele não nos considera estrangeiras? Ele nos vendeu e gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faze tudo o que Deus te mandou. Assim Jacó se levantou e fez seus filhos e suas mulheres montarem sobre os camelos, e levou todo o seu gado, todos os bens que havia adquirido, o gado que havia adquirido em Padã-Arã, a fim de ir até seu pai Isaque, a terra de Canaã. Tendo Labão saído para tosquear suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam a seu pai. Assim Jacó enganou Labão, o arameu, sem revelar-lhe que estava fugindo, e fugiu com tudo que era seu. Então, levantando-se, atravessou o rio e foi em direção às montanhas de Gileade. Labão persegue Jacó. 3 dias depois, Labão foi avisado de que Jacó havia fugido. Então, levando consigo seus parentes, perseguiu Jacó durante 7 dias de jornada, e alcançou-o nas montanhas de Gileade. Mas Deus apareceu de noite em sonho a Labão, o arameu, e disse-lhe: Cuidado, não fales a Jacó nada de bem nem mal. E Labão alcançou Jacó. Este havia armado sua tenda nas montanhas. Labão, juntamente com seus parentes, armou também sua tenda nas montanhas de Gileade. Então Labão disse a Jacó: Que fizeste? Tu me enganaste e levaste minhas filhas como prisioneiras da espada? Por que fugiste às escondidas e me enganaste sem revelar-me nada? Eu te despediria com alegria e com cânticos, ao som de tambores e de harpas. Por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Procedeste como um louco. Está em meu poder fazer-vos o mal, mas o Deus de vosso pai falou-me ontem à noite: Cuidado, não fales a Jacó nada de bem nem de mal. Mas já que quiseste ir embora, porque tinhas saudades da casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: Tive medo, pois dizia comigo mesmo que tirarias de mim tuas filhas.
Porém, aquele com quem achares os teus deuses não viverá. Diante de nossos parentes, verifica se o que é teu está comigo, e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Então Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Leia e na tenda das duas servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Raquel havia pegado os ídolos e posto na sela do camelo, sentando-se em seguida sobre eles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. E ela disse a seu pai: que a ira nos olhos de meu senhor não se acenda, por não poder me levantar na tua presença, pois estou com o incômodo das mulheres. Assim ele procurou, mas não achou os ídolos. Então Jacó ficou indignado e discutiu com Labão, dizendo: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado pelo qual tão furiosamente me tens perseguido? Depois de teres apalpado todos os meus bens, que achaste de todos os bens da tua casa? Põe-no aqui diante de meus parentes e de teus parentes, para que eles julguem entre nós dois. Estes 20 anos estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e jamais me alimentei dos carneiros do teu rebanho. Eu não trazia para ti o despedaçado, mas arcava com o prejuízo. De mim exigias tanto o furtado de dia como o furtado de noite. E assim eu andava, o calor me consumia de dia, e a geada de noite, e o sono me fugia dos olhos. Estive 20 anos em tua casa, por tuas duas filhas. Trabalhei 14 anos para ti, e 6 anos por teu rebanho, e 10 vezes mudastes o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fosse por mim, hoje certamente me mandarias embora sem nada. Mas Deus viu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. O acordo entre Labão e Jacó. Labão respondeu-lhe: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho. Tudo o que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas tiveram? Portanto, vem agora e façamos uma aliança, eu e tu, e que ela sirva de testemunha entre mim e ti. Então Jacó pegou uma pedra e levantou-a como coluna, e disse a seus parentes: ajuntai pedras. Eles pegaram pedras e fizeram uma pilha, e comeram ali, junto à pilha. Labão deu-lhe o nome de Jegar Saaduta, e Jacó deu-lhe o nome de Gaaleede. E disse Labão: esta pilha é hoje testemunha entre mim e ti, por isso foi chamada Gaaleede. E também Mispá, porque diz: o Senhor vigie entre mim e ti, quando estivermos longe um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares outras mulheres além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te de que Deus é testemunha entre mim e ti. Labão disse ainda a Jacó: aqui se encontra esta pilha, e aqui está a coluna que levantei entre mim e ti. Sejam esta pilha e esta coluna testemunhas de que não passarei delas para o teu lado a fim de prejudicar-te, e tu não passarás delas para o meu lado para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de seu pai Isaque. Então Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus parentes para comerem. E depois de comer, passaram a noite na montanha. Labão levantou-se de manhã cedo, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo voltou para casa. Gênesis capítulo 32. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus o encontraram. Quando Jacó os viu, disse: este é o exército de Deus, e deu àquele lugar o nome de Maanaim. Jacó envia mensageiros a Esaú. Então Jacó enviou mensageiros à frente a seu irmão Esaú, à terra de Seir,
o território de Edom. E ordenou-lhes: Falareis a meu senhor Esaú deste modo: Assim diz Jacó, teu servo: Morei com Labão como peregrino e fiquei com ele até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas, servos e servas, e mando comunicar isso a meu senhor, para achar favor aos teus olhos. Depois disso, os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: Fomos ao encontro de teu irmão Esaú. Na verdade, ele está vindo para encontrar-te, acompanhado de 400 homens. Jacó teve muito medo e ficou aflito. Dividiu em 2 grupos as pessoas que estavam com ele, bem como as ovelhas, os bois e os camelos. Pois dizia: Se Esaú vier a um grupo e feri-lo de morte, o outro escapará. E Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Volta para a tua terra e para os teus parentes, e eu te farei bem. Não sou digno da menor de todas as tuas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, porque passei este Jordão apenas com o meu cajado, e agora volto em 2 grupos. Peço-te que me livres da mão de meu irmão Esaú, pois tenho medo dele. Não permitas que ele venha matar a mim e as mães com os seus filhos. Pois tu me disseste: Certamente te farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar, que de tão grande não se poderá contar. Ele passou ali aquela noite e separou do que tinha um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Então os entregou aos seus servos, cada manada em separado, e disse-lhes: Ide à minha frente e abri espaço entre uma manada e outra. E ordenou ao primeiro: Quando meu irmão Esaú te encontrar e te perguntar de quem és, e para onde vais, e de quem são estes diante de ti, responderás: São de teu servo Jacó, é um presente para o meu senhor, para Esaú. Ele também está vindo depois de nós. Ordenou igualmente ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham atrás das manadas: Assim falareis a Esaú, quando o encontrardes. E direis também: O teu servo Jacó vem depois de nós, porque dizia: Vou aplacá-lo com o presente mandado à minha frente. Depois o verei face a face. Talvez ele me aceite. O presente foi à sua frente, mas ele passou a noite no acampamento. Jacó luta com um anjo. Naquela mesma noite, ele se levantou e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque. Tomou-os, fez com que atravessassem o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Porém Jacó ficou sozinho, e um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem: Deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: Não te deixarei ir se não me abençoares. E ele lhe perguntou: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. E então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: Peço-te que me digas o teu nome. O homem respondeu: Por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo: De fato vi Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E o sol nascia quando ele atravessou Peniel, e mancava de uma perna. Por isso os israelitas não comem até o dia de hoje o nervo do quadril sobre a junta da coxa, porque o homem tocou a junta da coxa de Jacó no nervo do quadril. Gênesis capítulo 33.
O encontro de Esaú e Jacó. Jacó levantou os olhos e viu que Esaú estava vindo com 400 homens. Então repartiu os filhos entre Leia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, depois Leia e seus filhos, e Raquel e José por último. Ele mesmo passou à frente deles, inclinou-se ao chão 7 vezes, até chegar perto de seu irmão. Então Esaú correu ao seu encontro, abraçou-o, lançou-se ao pescoço dele e o beijou. E eles choraram. Quando Esaú levantou os olhos, viu as mulheres e os meninos e perguntou: Quem são estes contigo? Jacó respondeu: Os filhos que Deus bondosamente deu a teu servo. Então as servas se aproximaram, elas e seus filhos, e inclinaram-se. Aproximaram-se também Leia e seus filhos e inclinaram-se. Depois José e Raquel se aproximaram e se inclinaram. E Esaú perguntou: Que pretendes com toda esta manada que encontrei? Jacó respondeu: Achar favor aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Tenho muito, meu irmão, fica com o que tens. Porém Jacó respondeu: Não, se agora tenho achado favor aos teus olhos, aceito o presente da minha mão. Porque ver o teu rosto foi como ter visto o rosto de Deus, e tu me recebestes com agrado. Peço-te que aceites o presente que te trouxe, porque Deus tem sido bondoso para comigo e tenho de tudo. E tanto insistiu que ele o aceitou. Então Esaú disse: Vamos seguir caminho, eu irei junto contigo. Respondeu-lhe Jacó: Meu senhor sabe que estes filhos são fracos e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forem obrigadas a caminhar demais por um só dia, todo o rebanho morrerá. O meu senhor pode ir adiante de seu servo, e eu o seguirei, conduzindo-os com calma, conforme o passo do gado à minha frente, e segundo o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: Permite ao menos que eu deixe contigo alguns da minha gente? Jacó perguntou: Para quê? Bastou-me ter achado favor aos olhos de meu senhor? Assim, naquele dia, Esaú voltou pelo seu caminho para Seir. Porém Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa, e fez abrigos para o seu gado, por isso o lugar se chama Sucote. Jacó chega a Siquém e levanta um altar. Quando voltava de Padã-Arã, Jacó chegou em paz à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou sua tenda diante da cidade, e comprou por 100 peças de prata a parte do campo dos filhos de Amor. Pai de Siquém, onde havia armado sua tenda. Levantou ali um altar, e deu-lhe o nome de El-Eloi-Israel. Gênesis capítulo 34. Diná é violentada. Diná, filha que Leia havia tido de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, o Heveu, príncipe da terra, viu-a, tomou-a, deitou-se com ela e a violentou. Assim sua alma apegou-se a Diná, filha de Jacó, e amando a moça, falou-lhe ao coração. Então Siquém disse a seu pai Amor: Consegue-me esta moça por mulher. Jacó ouviu que Siquém havia tirado a honra de sua filha Diná. Jacó, porém, calou-se até que chegassem seus filhos, que estavam no campo com o gado. E Amor, pai de Siquém, foi falar com Jacó. Logo que souberam do caso, os filhos de Jacó vieram do campo e ficaram tristes e furiosos porque Siquém havia cometido uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, coisa que não se devia fazer. Então Amor falou com eles: A alma de meu filho Siquém afeiçoou-se fortemente à vossa filha. Peço-vos que a entregueis a ele por mulher. Vinde fazer aliança de casamento conosco. Dai-nos as vossas filhas e recebei as nossas.
Assim habitareis conosco, a terra estará à vossa disposição, habitai, negociai e adquire propriedades nela. Depois disso, Siquém disse ao pai e aos irmãos dela: Que eu ache favor aos vossos olhos, e darei o que me pedirdes. Exigi de mim o que quiserdes em dote e presentes, e darei o que me pedirdes. Somente dai-me a moça por mulher. Como Siquém havia tirado a honra de sua irmã Diná, os filhos de Jacó, em resposta, falaram traiçoeiramente a Siquém e a seu pai Hamor: Não podemos fazer isto, dar a nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso seria uma vergonha para nós. Consentiremos sobre esta única condição: se vos tornardes como nós, circuncidando-se todo o homem entre vós. Então vos daremos nossas filhas e receberemos as vossas. Assim habitaremos convosco e nos tornaremos um só povo. Mas se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, levaremos nossa irmã e iremos embora. E suas palavras agradaram a Hamor e a seu filho Siquém. E o rapaz não tardou em fazer isso, porque gostava da filha de Jacó. E ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Então Hamor e seu filho Siquém foram à porta da sua cidade e disseram aos homens da cidade: Estes homens são de paz para conosco, que eles habitem na terra e negociem nela, pois é bastante espaçosa para eles. Vamos receber por mulher as suas filhas e entregar-lhes as nossas. Mas aqueles homens consentirão em habitar conosco para nos tornarmos um só povo sobre uma única condição: se todo o homem entre nós for circuncidado como eles. O gado, os bens e todos os animais deles não se tornarão nossos? Basta concordarmos com eles e habitarão conosco. E todos os que saíam da porta da cidade deram ouvidos a Hamor e a seu filho Siquém. E todo o homem foi circuncidado, todos os que saíam pela porta da sua cidade. A traição de Simeão e Levi. 3 dias depois, quando os homens ainda sentiam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram na cidade que se sentia segura e mataram todos os homens. Mataram também Hamor e seu filho Siquém, ao fio da espada. Então tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. E os filhos de Jacó foram até onde estavam os mortos e saquearam a cidade, porque haviam tirado a honra de sua irmã. Tomaram-lhes as ovelhas, os bois, os jumentos e tanto o que havia na cidade como no campo. E levaram como prisioneiros todos os seus bens, todas as crianças e as mulheres, e despojando as casas, levaram tudo o que havia nelas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vós me perturbastes, fazendo-me odiado pelos habitantes desta terra, os cananeus e os perizeus. Como tenho pouca gente, eles se ajuntarão e me matarão, e serei destruído com minha casa. Mas eles responderam: Por acaso ele deveria ter tratado a nossa irmã como uma prostituta?